Olá! Com 2025 chegando ao fim, a gente tem a chance de olhar pelo retrovisor, né? E o que vemos analisando as conversas que rolaram no canal de Jorge Guerra Pires ao longo do ano é um panorama de ideias, assim, bem intenso. A nossa missão aqui é mergulhar nesse material, conectar os pontos e extrair o que realmente importa. O ano começou com perguntas filosóficas, quase abstratas, mas, como a gente vai ver, essa reflexão silenciosa colidiu rapidamente com a realidade barulhenta e complexa da política brasileira. Exato. É uma jornada fascinante. Começa no campo das ideias puras. O que é o ateísmo? De onde vem a moral? E termina no campo de batalha prático. A luta pela laicidade, a crítica às estruturas de poder e, talvez o mais corajoso, um olhar para dentro do próprio movimento, para suas próprias contradições. Não é só uma retrospectiva, é um mapa de como as ideias se movem no mundo real. Certo. Então vamos começar por essa base filosófica. Uma das ideias mais poderosas que apareceu várias vezes foi a de que a moralidade não precisa de Deus. É uma afirmação gigantesca. Como esse argumento foi construído nas conversas? Ele foi construído sobre uma fundação naturalista. A ideia central que o filósofo Matheus Benítez, e aqui um agradecimento a ele, explorou em Moral Sem Deus, é que bem e mal não são comandos divinos que vêm de cima para baixo. Eles estão ligados ao bem-estar de criaturas conscientes capazes de sentir. Algo é bom se reduz o sofrimento e promove o florescimento. É uma estrutura baseada na empatia, sabe? Não no dogma. E isso se conecta com uma coisa que me deixou de queixo caído, o trabalho do primatólogo Franz de Waal, que foi mencionado na conversa com Emerson Senna da Silveira. A gente está falando de ver as raízes da moralidade em outros primatas, e isso parece mudar o jogo completamente. Totalmente. Porque desconstrói a noção de que a moral é uma invenção humana e muito menos uma invenção religiosa. A fonte mencionava um vídeo do de Waal que mostra uma chimpanzé idosa, nos seus momentos finais, recebendo água de um humano que cuidou dela. E ela reconhece a pessoa, estende a mão, acaricia a nuca dele. O que os cientistas interpretam ali é um reconhecimento moral, uma ternura. É a prova de que esses sentimentos são muito mais antigos que qualquer livro sagrado. O que nos leva a outra questão. Se o ateísmo não é só uma negação, o que ele é? A conversa com Emerson, Ateísmo em 7 Lições, que também merece um agradecimento especial, foi uma aula sobre isso. Ele mostrou que a descrença não é um fenômeno moderno de gente descolada com a internet. Imagina viver a peste negra vendo 1/3 da Europa morrer de uma forma horrível. Isso inevitavelmente abala a fé em um Deus todo-poderoso e protetor, né? O ceticismo muitas vezes nasce dessa colisão brutal entre a doutrina e a realidade. A descrença não é uma escolha teórica. Às vezes é a única conclusão lógica diante do sofrimento inexplicável. E é interessante que essa história não é só feita de grandes filósofos homens. Ele fez questão de mencionar figuras como Ernestine Rose, mostrando que a contribuição feminina no pensamento cético tem raízes profundas, algo que muitas vezes é apagado da história. E é aí que o abstrato começa a tocar no concreto. Uma coisa é discutir se a moralidade vem da empatia, como vemos nos primatas do de Waal. Outra bem diferente é quando essa ideia tem consequências práticas gigantescas. Se nossas leis e espaços públicos devem refletir um terreno moral comum, o que acontece quando os símbolos de uma única religião, tipo um crucifixo numa repartição pública, dominam esse espaço? É exatamente aqui que a discussão filosófica deságua na briga política pelo Estado laico no Brasil. O debate sobre a retirada de Deus da Constituição, com a Glorinha Silva e o Eduardo Banks, a quem a gente agradece muito, trouxe um ponto histórico crucial. Sim, o Eduardo Banks foi cirúrgico ao explicar como a validação da Igreja sempre foi uma ferramenta de poder político no Brasil. Historicamente, para um golpe de Estado ser legitimado, para o poder ser transferido, ele precisava da benção da Igreja. Isso cria uma aliança que confunde completamente as fronteiras entre o poder secular e o poder religioso. E a Glorinha Silva trouxe um olhar muito pragmático para a luta de hoje. Ela argumentou que, embora a menção a Deus no preâmbulo da Constituição não tenha força de lei, a batalha mais urgente e concreta acontece em outro lugar. Exato. Ela contou para os crucifixos em tribunais e repartições.
O argumento dela é que isso não é uma questão de liberdade religiosa individual. Ninguém está impedindo o juiz de ter seu terço. A questão é o símbolo do Estado. Quando o Estado ostenta o símbolo de uma religião, ele está dizendo que aquela fé tem um privilégio, que os cidadãos daquela fé são mais cidadãos que os outros. É uma quebra do princípio de isonomia. E essa batalha pelo espaço público se estende para um dos campos mais disputados de todos, a educação. A conversa com a Ângela Sóligo sobre a escola laica, mais um agradecimento, deixou isso claríssimo. Claríssimo. A posição dela é que o papel da escola pública não é validar a fé do aluno, mas sim promover a reflexão e ensinar o conhecimento científico acumulado. Se a teoria da evolução, por exemplo, desafia um dogma religioso, não cabe à escola recuar. O papel dela é apresentar as evidências. E como psicóloga, ela fez um alerta muito sério sobre a tentativa de misturar religião com saúde, certo? Sim, um alerta fundamental. Ela criticou duramente a tentativa de introduzir conceitos como cura pela fé ou espiritualidade na prática médica ou psicológica. A linha é tênue, mas perigosa. Uma coisa é um profissional de saúde entender e respeitar a religiosidade do paciente como parte de sua vida. Outra, completamente diferente, é usar a autoridade do jaleco branco para fazer proselitismo ou validar práticas que não têm nenhuma base científica. É uma violação ética grave. E o mais assustador é que isso não parece ser um movimento isolado. As conversas no canal apontaram para algo que parece uma ofensiva coordenada. Há menções a projetos de lei em pelo menos 13 capitais para tornar a Bíblia um livro de referência nas escolas. É como se estivessem tentando transformar o Brasil, na prática, em um estado com uma religião de estimação. O que nos leva ao próximo passo lógico dessa jornada de ideias. Se há uma defesa tão forte da laicidade, é porque há uma análise crítica muito profunda das narrativas religiosas em si. E aqui, o debate com o Ricardo Lopes sobre a figura de Jesus foi fascinante. Agradecemos a ele por essa conversa. Foi mesmo, porque não era sobre provar que Jesus não existiu. A abordagem era muito mais sofisticada. Exatamente. Uma das perspectivas apresentadas foi a de analisar Jesus como uma construção narrativa, quase como um herói de quadrinhos. Pense no Batman. O personagem central existe, mas cada autor, do Frank Miller dos anos 80 aos roteiristas de hoje, o reinterpreta para sua era, com novas nuances, novas motivações. Ou seja, menos sobre uma mentira única e mais sobre um personagem que evolui através de uma ficção colaborativa ao longo de décadas. Evangelhos que não entraram na Bíblia, como os de Tomé ou Pedro, mostram Jesus muito diferente daquele que conhecemos. Isso sugere que a figura dele foi moldada para atender às necessidades e visões de mundo de diferentes comunidades. E o contraponto do Ricardo foi igualmente interessante. Ele argumentou que essa análise, do ponto de vista do crente, perde o ponto principal. Como assim? Para o crente, não é uma história a ser desconstruída. É um sistema operacional diferente para a realidade. Um sistema onde milagres não são furos no roteiro, são features. A física pode ser suspensa por uma vontade divina. A lógica opera dentro de outras regras. Entender isso é a chave para entender o diálogo, em vez de apenas descartar a crença como ilógica. Um agradecimento especial a ela por compartilhar a experiência. Ela não falou apenas de sua história, mas de padrões. Padrões de opressão, especificamente. Ela descreveu a experiência de nascer menina em certas culturas islâmicas, um sentimento que ela chama de the unwelcome, a indesejada, no primeiro capítulo do livro dela. É uma análise poderosa de como uma estrutura religiosa pode, desde o primeiro dia, desvalorizar sistematicamente metade de seus membros. E ela identificou a raiz do problema na natureza do texto sagrado, não é? Sim. Ela ressaltou como a ideia do Alcorão como a palavra literal e imutável de Deus cria uma barreira intransponível para a evolução dos direitos humanos, especialmente os das mulheres. Se o texto é perfeito e eterno, como adaptá-lo a novos valores sociais de igualdade e liberdade? Essa rigidez, essa impossibilidade de questionar a fonte, é uma característica que ecoa em diversas formas de fundamentalismo e impede o progresso.
O que é impressionante é que depois de toda essa análise crítica voltada para fora, para a religião e para o Estado, as conversas deram uma virada e apontaram o espelho para dentro, para os desafios do próprio movimento ateísta. E esse foi talvez o momento mais maduro e necessário do ano. A conversa com a Karina e a Mari Campos em O Apagamento das Mulheres no Ateísmo foi um soco no estômago, no bom sentido, um imenso obrigado a elas. Elas apontaram como o movimento ateu que se orgulha de ser racional, muitas vezes reproduz as mesmas estruturas misóginas e patriarcais da religião que critica. Que elas trouxeram dados, não foi só uma impressão. Exatamente. Elas mencionaram a subrepresentação de mulheres em painéis, em canais e a desvalorização de suas vozes. Citaram dados que mostram que mesmo em páginas de mulheres atéreas, a maioria esmagadora dos seguidores ainda é de homens. E a reação quando uma mulher aponta uma fala machista dentro do meio é frequentemente defensiva, agressiva, muito parecida com a reação de um religioso cujo dogma é questionado. O ponto central delas parece ser que a luta não é só contra o dogma religioso externo, mas contra o preconceito internalizado na própria comunidade. Não adianta trocar um Deus por uma ciência santa e pura se você mantém as mesmas hierarquias de poder. Perfeito. É sobre construir uma cultura que seja genuinamente questionadora, inclusive de si mesmo. E isso se conecta com outro ponto importante, trazido novamente pelo Ricardo Lopes em Laicidade Interacional: a profissionalização do campo. O estudo acadêmico do ateísmo está crescendo, com grupos de pesquisa se consolidando nas universidades. Não é mais só um tópico de fórum de internet, está sendo tratado com a seriedade que merece. E fechando esse ciclo, tivemos a perspectiva de uma vida inteira de ciência com o físico José Goldenberg. Agradecemos também a ele. Ele personifica a colisão entre a busca científica por evidências e a aceitação da fé. A experiência dele ilustra o debate perfeitamente. Ele lembrou que áreas como a física e a biologia historicamente apresentam os menores números de crentes. E não por arrogância, mas pela própria natureza do método científico. A ciência funciona buscando ativamente por falhas em suas próprias teorias. É um sistema construído sobre a dúvida. A fé, por outro lado, parte de premissas não verificáveis e exige a suspensão da dúvida. São métodos fundamentalmente opostos para entender o mundo. Olhando para todas essas peças juntas, fica claro que 2025 foi um ano de aprofundamento. Saímos da filosofia pura, mergulhamos na política, na crítica das narrativas e, finalmente, na autocrítica. As vozes de Emerson Senna da Silveira, Matheus Benites, Glorinha Silva, Eduardo Banks, Ângela Sôligo, Ricardo Lopes, Nuxis, Karina, Mari Campos e José Goldenberg foram absolutamente essenciais para construir esse mosaico. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para o futuro. Vimos que o movimento secular e ateísta está crescendo, se diversificando e se tornando mais sofisticado academicamente. No entanto, ao fazer isso, ele corre o risco constante de espelhar as mesmas estruturas de poder e os mesmos preconceitos do mundo religioso que critica. Então, o grande desafio para o próximo ano não é só continuar questionando a fé? Talvez não. O desafio talvez seja construir uma comunidade que seja, na prática, tão equitativa, inclusiva e racional quanto seus ideais dizem ser. A pergunta que fica no ar, e que talvez seja a mais difícil de todas, é: qual é a única estrutura do velho mundo que, consciente ou inconscientemente, nós ainda insistimos em carregar conosco?